Tópico 2, então, no limite da capacidade humana. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, declarou: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Olha aí, 1 Coríntios 10, 13, a palavra aí, tentação, é a palavra peirasmos, que é o que? Experimento, tentativa, teste, prova. No hebraico aí a palavra é naká, uma raiz primitiva, é testar, tentar, provar, seduzir, analisar, pôr à prova ou testar. Então veja bem que no hebraico significa essa frase aí provar, e também no grego a palavra é provar. Tentar aí seria de Satanás, no caso aqui como é Deus, então é provar. Tem que fazer essa separação sempre. Tiago diz o que? Que Deus não tenta ninguém, Deus prova. E Paulo diz que Deus prova, mas ele sabe o limite do homem. Ele não vai provar para fazer o homem pecar ou perder. Não, ele sabe que a pessoa vai passar e vai vencer. Por isso que ele prova. Então a prova nunca é para matar, para destruir, para acabar, para vencer a pessoa, destruir a pessoa. Não. A prova sempre é para treinar, para tornar mais forte. Então a prova a que Abraão fora submetido fez com que ele chegasse ao máximo da sua capacidade espiritual e emocional. Então olha aí, Abraão foi ao longo do tempo sendo treinado e agora ele chega ao máximo do seu treinamento, o final do seu treinamento. Seria então como Deus sendo um mestre que vai treinando o seu aluno até a sua formatura. Aqui então foi a formatura de Abraão. Ele chegou ao máximo da sua aprovação. E agora ele vai receber o seu diploma, vai receber as suas bênçãos que Deus tinha preparado para ele, estava esperando esse momento. Pode ver que quando Abraão oferece Isaac, então Deus diz: porquanto, por causa disso que você fez, eu vou te abençoar grandissimamente. Então chegou aí a prova, chegou agora o diploma, né? Chegou aí o prêmio. Assim nós vamos passando a nossa vida aqui na terra por diversas provações, tem as tentações de Satanás, e nós vamos vencendo, vamos passando, vamos nos tornando cada dia mais fortes, cada vez mais íntimos de Deus, até o dia de receber o diploma, que vai ser o quê? O dia do arrebatamento. Nesse dia nós subimos e vamos morar com Deus para sempre. Glória a Deus, aleluia. Tópico 3, um pedido difícil. O pedido de Deus parecia ser ilógico, impróprio, irracional e impossível de ser aceito. Deus havia pedido em holocausto o seu único filho, o filho da promessa. Tem-se a impressão de que Deus estava pedindo a devolução de algo que dera a seu amigo. Abraão, entretanto, em momento algum se negou a obedecer a Deus. Quantas vezes, em meio às dificuldades e provações, dizemos para Deus que não podemos obedecê-lo, que não podemos suportar o que Ele nos pede? Deus não quer o nosso mal, pois nos prova para que o conheçamos melhor. Então Deus pede a Abraão o que ele tinha de mais precioso, de mais importante. Uma coisa que Abraão achava que Deus nunca pediria. Porque aquele filho era o filho da promessa. Era o filho do milagre. Por isso que diz o único filho. Porque o único filho dele com Sara, uma mulher de 90 anos. Sara teve Isaac com 90 anos. Abraão tinha 100 anos. Um filho impossível de vir ao mundo. Só poderia vir se fosse através de um milagre. Era um filho de uma promessa que Deus havia feito. Como é que Deus agora vai pegar esse filho e dizer: mata esse filho? Nós sabemos que Abraão tinha outro filho, a escrava Agar. Mas ali não era o filho da promessa. Não precisava de milagre de Abraão ser velho, ter aí provavelmente 85 anos, quando teve esse filho com Agar. Agar era jovem, podia ter filho ainda. Então não foi milagre, foi natural isso aí. Paulo explica isso aí, né? Então o filho da escrava não vai herdar junto com o filho legítimo. Aí Paulo explica. Esse filho da escrava era um filho
conseguido com maneiras naturais, humanas. Era possível acontecer. Já o filho com Sara, não. Era um filho que precisou de um milagre de Deus. Foi um filho dado por Deus. Era um filho para cumprir a promessa de Deus com Abraão. Então ele tem promessas superiores. Então Isaac representa o quê? A vida espiritual, a vida superior. Ismael significa o quê? A vida terrena, a vida inferior. A vida daqueles que só enxergam o quê? A terra, morar na terra, viver na terra. Já aqueles que são representados por Isaac são aqueles que querem morar no céu, querem viver eternamente com Deus. Não estão grudados aqui, amarrados na terra, mas estão pensando em morar no céu. Como dá testemunho em Hebreus capítulo 11 de Abraão. Diz que Abraão viveu em tendas, não construiu a casa, porque ele esperava a casa celeste, que é morar no céu. Então para Abraão, de repente, poderia ser assim como se Deus deu e Deus quer tomar de volta. Mas o filho da promessa, como Deus vai fazer uma coisa dessa? Não é possível. Mas Abraão foi capaz de acreditar em Deus, se submeter à vontade de Deus e ir oferecer o seu filho. Porque ele acreditava em Deus, ele temia Deus, ele obedecia a Deus. Nada era mais importante para ele, nenhuma coisa na terra, nenhuma vida, nenhum ser humano era mais importante que Deus. Então realmente ele provou ser um homem de obediência, um homem de fé. Então na hora que Deus pedir a nós alguma coisa, nós não podemos negar nada a Deus. Pode ser a coisa mais preciosa para nós vamos dar. Olha, eu tenho um testemunho, eu estou agora dando o quê? A minha filha para Deus. Ela está indo agora para a África este mês, daqui a uma semana ela vai sair de viagem. É difícil? É muito difícil. As pessoas hoje criam os filhos para si próprios. A pessoa está querendo um filho que seja advogado, que seja um médico, que seja aí alguém importante na sociedade, ganhe bem e tal, pensando financeiramente, né? Às vezes até pensa num retorno financeiro. Mas minha filha estudou, fez farmácia, formou-se agora e está indo para a África. Veja bem, para isso que ela estudou, para fazer missões, para ganhar almas, para trabalhar para Deus. Então ela deu a vida para Deus, porque quando ela nasceu, eu dei para Deus. Então você tem que ser capaz de dar tudo que você ama para Deus, tudo que for de mais importante para você, dê para Deus, ofereça a Deus. Tem gente brigando aí por causa de dízimo, por causa de oferta. Deus não está preocupado com isso, Ele quer é você integralmente, Ele quer tudo. Você está preocupado com um pedacinho, com 10%? Ele quer tudo. Quando você dá alguma coisa, é em agradecimento, porque Ele lhe deu tudo. Dê a sua vida total para Deus, tudo que você tem, todas as pessoas que você ama, tudo que tem de mais importante, dê para Deus. Aí Deus poderá abençoar você grandissimamente. Parte 2, provação no monte do sacrifício. Tópico 1, amor, obediência e fé no monte do sacrifício. Tópico 2, o clímax da prova. Tópico 3, o momento decisivo da prova. Então, tópico 1, amor, obediência e fé no monte do sacrifício. Esses três elementos eram a essência da prova a que Abraão estava sendo submetido. O primeiro elemento era o seu amor para com Deus. O Senhor queria provar se ele estava em primeiro lugar no coração de Abraão. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossos corações. Abraão amava o seu filho Isaque, mas obedecendo a Deus, deixou claro que era o Senhor que ocupava o primeiro lugar em sua vida. Então, amor, obediência e fé. Primeiro lugar e o amor. Sempre, primeiro lugar, amor. Olha lá, fruto do Espírito. 9 qualidades. Primeira qualidade, amor. Vida cristã depende disso primeiro. Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, amor. Sempre amor é o mais importante. E Deus queria então que Abraão provasse que o amava. Mas que tipo de amor?
Um amor que coloca Deus em primeiro lugar. Se Abraão amasse mais o seu filho do que a Deus, não servia para Deus esse amor. Então ele tinha que provar que amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Imagine um filho conseguido aos 100 anos. Que amor que esse pai tinha para com esse filho. Veja só, o amor de sua esposa, o amor de uma senhora de 90 anos, o resultado desse amor dele para com essa mulher era aquele filho. E ele foi capaz então de dar o seu filho. Ele provou que amava a Deus acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Então o segundo elemento aí era a obediência. Abraão prontamente obedeceu o pedido que o Senhor lhe fizera, mesmo não compreendendo o porquê de tal petição. Então agora a obediência, né? Seria como o alfabeto de Deus aí, 4 letras, né? O, B, D e C. Então obedecer. Aí vem o teste da obediência. Abraão seria capaz de obedecer uma ordem de Deus, mesmo sem compreender essa ordem, sem entender porquê, para quê. Mas ele provou que era obediente a Deus, que Deus poderia lhe pedir qualquer coisa e ele lhe daria. O terceiro elemento envolvido nessa prova era a fé. Se antes, em algumas circunstâncias, Abraão vacilou, como no caso de ter um filho com Agar, agora amadurecido pelas crises, ele confia plenamente em Deus. Abraão confiou que Deus seria capaz de operar um milagre. Então veja só, agora a fé é provada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Veja só. E qual é a fé que mais agrada a Deus? A fé em Jesus Cristo. É acreditar que Jesus morreu por nós e que ressuscitou. Isso é muito importante. Então essa é a maior fé que existe. E é a fé que Abraão teve. Abraão foi capaz de acreditar tanto em Deus, que ele acreditou que ele mataria o seu filho, oferecendo seu filho a Deus, e Deus o ressuscitaria. Foi capaz de acreditar que Deus daria o seu próprio filho, assim como ele estava dando o seu filho. Era um homem de fidelidade a toda prova. Ele era um homem de aliança. E a aliança dizia isso: tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Se eu lhe dou meu filho, você me dá seu filho. Por isso, Abraão ofereceu seu filho. Uma prova de fé, de acreditar em Deus. Porque era uma coisa impossível. Como que matar alguém e pegar esse alguém e trazer de volta para o mesmo lugar que estava antes? Ele diz aos seus 2 moços que foram com ele: eu vou lá em cima com meu filho oferecer o sacrifício a Deus e vou voltar com meu filho. Pense bem, que tipo de fé é essa? É uma fé que é impossível de se achar naturalmente. É quase como que o dom da fé é acreditar no impossível. É você chegar para o morto e falar: levanta em nome de Jesus, e o morto levantar. Só você acredita que aquela pessoa está viva. Você, antes de chegar lá, você já sabe, tem certeza que aquela pessoa vai levantar. É um tipo de fé que Deus coloca em nós. O Espírito Santo vem colocando em nós. É o dom da fé. Então é quase isso a fé que Abraão teve. Abraão acreditou que ia matar o seu filho e ia trazer o seu filho vivo com ele de volta. Olha só. Essa é a fé sobrenatural. É uma fé que chega a ficar tão grande que ela quase atinge uma fé perfeita. E isso agrada a Deus. E é isso que Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer ao monte: sai daí, vem para cá, e o monte vai obedecer. Olha só, é uma fé superior, é uma fé tremenda. Foi o tipo de fé que Abraão teve, e essa fé agrada a Deus.
E quando Paulo diz que nós temos que acreditar que Jesus morreu por nós e ressuscitou para que nós possamos ser salvos. Então veja só, essa é a fé que agrada a Deus, é a fé que Abraão teve.